Se alguém me tivesse dito há 3 anos que eu estaria nessa situação na velhice, eu teria rido na cara dele. Aos 74 anos, eu, Alfred Hampton, achava que já tinha visto o suficiente nesta vida para não me surpreender com a maldade humana. Acontece que não. Durante toda a minha vida, trabalhei como encarregado em canteiros de obras em Port Said e arredores. Comecei como um simples operário, carregando tijolos e misturando argamassa, mas, com o tempo, fui promovido. Não diria que era um emprego dos sonhos, mas era uma renda estável que me permitia sustentar minha família. Minha Elizabeth, de abençoada memória, sempre dizia que eu tinha mãos de ouro e uma cabeça brilhante. Talvez ela estivesse exagerando, mas eu tinha jeito com dinheiro. Enquanto outros esbanjavam seus ganhos em bares ou corridas, eu economizava. Enquanto colegas pegavam empréstimos para comprar carros que não podiam pagar, eu comprava o que podia. Aos 50 anos, já tinha acumulado uma quantia considerável, que comecei a investir em imóveis. Primeiro, um pequeno apartamento para alugar, depois um segundo, um terceiro. Não posso dizer que fiquei rico, mas, ao me aposentar, tinha vários imóveis que me proporcionavam uma renda estável e uma conta bancária sólida. Elizabeth não viveu para ver esses dias. O câncer a levou há 5 anos, e desde então, eu vivi sozinho em nossa pequena, mas aconchegante casa nos arredores de Port Said. Além de Elizabeth, eu tinha apenas minha filha, Frances, nossa única filha. Tardia e há muito esperada. Frances cresceu como uma boa menina. Pelo menos, eu achava que sim. Formou-se em enfermagem, mas depois que os filhos nasceram, trabalhou como recepcionista em uma clínica particular. O horário era mais conveniente e o salário, bom. O marido dela, Nu, era dono de uma pequena empresa de limpeza. Nada de especial. 5 funcionários, algumas vans com equipamentos, mas era o suficiente para viver, eu acho. Depois que Elizabeth morreu, tive mais contato com minha filha e sua família. Mais por iniciativa própria, porém, ligando, me oferecendo para encontrá-los, convidando-os para almoçar. Os netos, Clive e Azel, agora adolescentes, eram legais comigo. Quando vinham me visitar, ficavam olhando para os celulares. Nenhum respeito pelos mais velhos. Nada de rolar, vovô ou como vai, vovô. Mas eu não me ofendia. É esse tipo de geração. Frances parecia distante depois da morte da mãe. Eu sabia que era difícil para ela. Ela amava muito Elizabeth. Parecia-me que a minha presença a lembrava da sua perda. Talvez fosse por isso que nos víamos cada vez menos. Ou talvez fosse simplesmente porque ela tinha a sua própria vida, as suas próprias preocupações. Meu genro, Nu, e eu nunca tivemos muita intimidade. Ele era um homem alto e magro, com uma expressão perpetuamente descontente no rosto. Ele sempre me tratava com uma atitude enfaticamente educada, mas fria. Eu sentia que ele não gostava muito de mim, mas não havia motivo para conflito, e mantivemos uma relação neutra. Pelo menos, era o que me parecia. No último ano, a solidão tornou-se deprimente. Me peguei falando sozinha, cozinhando para uma pessoa e olhando pela janela por horas, na esperança de ver um rosto familiar. Velhos amigos iam embora um após o outro, que foram para outro mundo, que foram para asilos. E na minha idade, eu realmente não queria fazer novos amigos. Cada vez mais, eu pensava que seria bom passar o resto dos meus dias com a minha família, ver meus netos crescerem e ajudar minha filha. E então me dei conta. Eu tinha os meios para fazer a diferença. Eu poderia comprar uma casa grande com espaço suficiente para mim e para a família do Francis. Eles economizariam no aluguel. Eu sabia que era caro e eu não me sentiria tão sozinha. Naquele mesmo dia, liguei para minha filha e sugeri que nos encontrássemos. Sentamos em um pequeno café perto do trabalho dela e eu expus meu plano. Pai, você está falando sério? Francis pareceu surpreso, mas algo mais brilhou em seus olhos. Interesse, um cálculo? Não pensei muito nisso na época. Com certeza, querida. Já dei uma olhada em algumas opções. Tem uma casa ótima em Old Port Said. 4 quartos, sala grande, 2 banheiros, garagem para 2 carros e um terreno decente. Você poderia ter um jardim como sempre quis. Mas isso seria muito caro, não é? Ela mexeu nervosamente no guardanapo. Eu posso pagar, eu disse, orgulhosa.
Venderei a casa da minha mãe e aumentarei minhas economias. Tenho alguns apartamentos para alugar. Posso vender um. Vai dar dinheiro suficiente. E o Nu? Você já falou com ele? Não. Eu queria falar com você primeiro. Se você estiver afim, podemos contar a ele juntos. Francis hesitou em responder. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, calculando os prós e os contras. Sabe, essa é uma oferta muito generosa, disse ela finalmente. Deixe-me falar com o Nu e depois discutimos os detalhes juntos. 2 dias depois, eles chegaram à minha casa. O Nu estava excepcionalmente animado e simpático. Apertou minha mão, deu-me um tapinha no ombro e me chamou de sogro, algo que nunca tinha feito antes. Essa é uma ideia fantástica, Alfred, disse ele enquanto caminhava pela minha sala. Ficamos muito comovidos com a sua preocupação. Discutimos os detalhes, o bairro, o custo aproximado, quando nos mudaríamos. Sugeri que todos dividíssemos a casa igualmente, mas Nu balançou a cabeça negativamente. Por que todo esse trabalho? É melhor para um de nós, assim não temos que lidar com impostos e outras burocracias. Bem, então é por minha conta, eu disse. Afinal, eu o compro. Francis e Nu se entreolharam. Pai, mas você é. Francis hesitou. Desculpe tocar nesse assunto, mas na sua idade, se alguma coisa acontecesse com você, haveria processos burocráticos. É melhor ir direto para a gente, disse Nu. Será mais fácil para todos. Somos uma família, certo? Hesitei. Havia algo na insistência deles que me incomodava, mas, por outro lado, eles estavam certos. Na minha idade, era hora de pensar nessas coisas. Então, concordei. Demorei quase 2 meses para encontrar uma casa. Francis, Nu e eu analisamos provavelmente 2 dúzias de opções antes de encontrarmos algo que agradasse a todos. Uma grande casa vitoriana em Old Port Said, recentemente reformada, mas ainda com charme histórico. Me apaixonei à primeira vista. Pé direito alto, piso de madeira, janelas grandes com vista para o mar. Custou mais do que eu havia planejado inicialmente. Tive que vender os 2 apartamentos que alugava, mas valeu a pena. A transação correu bem. Paguei o preço integral e a casa foi escriturada para Francis e Nu. Lembro-me de estar na frente da casa no dia em que recebemos as chaves e me senti incrivelmente feliz. Eu finalmente teria uma família de verdade novamente. A mudança foi agitada, como todas as mudanças. Os carregadores, as caixas, os móveis, as discussões sobre o que colocar e onde. Fiquei em um quarto no primeiro andar, espaçoso, iluminado, com banheiro privativo. Nu chamou de ala do vovô e disse que eu ficaria mais confortável sem subir as escadas. Preocupado, talvez, mas agora percebo que eles planejaram desde o início me manter longe da parte deles da casa. Os primeiros dias foram repletos de alegria e entusiasmo. Jantamos juntos, discutimos planos para nos instalarmos. Até os netos pareciam ter se acalmado e, de vez em quando, conversavam comigo. Ajudei com pequenos reparos. Francis preparou meus pratos favoritos. Nu pediu minha opinião sobre o jardim. Era idílico. Mas depois de cerca de uma semana, notei uma mudança. Primeiro, parei de ser convidado para jantares em família. Francis trouxe a comida para o meu quarto, explicando que as crianças precisavam se preparar para as aulas à mesa. Depois, Nu ficou irritado quando eu saí para o jardim quando as crianças estavam lá. Disse que eu estava atrapalhando as brincadeiras delas. E quando me ofereci para ajudar a consertar uma torneira pingando na cozinha, ele disse que conseguiria fazer isso sozinho e que eu não deveria me meter na minha vida. Atribuí isso ao cansaço da mudança, ao estresse da mudança. Tentei ser prestativa, mais discreta. Tentei não me ofender com palavras ásperas e olhares frios, mas a cada dia ficava mais evidente que eles não estavam felizes em me receber na casa que eu havia comprado para eles. Certa noite, ouvi Francis e Nu conversando. Eles não sabiam que eu havia retornado do meu passeio e estava parada no corredor. Ele está sempre aqui, disse Nu, irritado, observando, criticando, apontando. Sinto como se estivesse sob um microscópio. O que você sugere? A voz de Francis soava cansada. A casa também é dele. Não, é a nossa casa.
É o que consta nos documentos que ele assinou. Com essas palavras, levantei-me silenciosamente, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Algo me dizia que aquele era apenas o começo dos problemas. 2 semanas depois de me mudar, Francis anunciou que queria dar uma festa de inauguração oficial, convidar amigos, colegas de trabalho e vizinhos, para que todos pudessem admirar nossa nova casa. Apoiei a ideia com entusiasmo. Afinal, eu tinha algo do que me orgulhar. A casa parecia realmente luxuosa, principalmente depois que compramos móveis novos e trocamos as cortinas. Pai, você se importa se a gente marcar para o próximo sábado? Perguntou Francis no café da manhã. O Nu acabou de tirar o dia de folga, e as crianças não tinham planos. Claro, querida. Posso ajudar em alguma coisa? Não precisa, interveio Nu rapidamente. Nós organizamos tudo. Você só precisa estar bonita e sorrir para os convidados. Seu tom parecia condescendente, mas eu não disse nada. Eu vinha tentando não reagir a essas trivialidades nos últimos dias, para não exacerbar a atmosfera já tensa. Os preparativos para a festa de inauguração estavam a todo vapor. Francis encomendava a comida do buffet. Nu fazia a lista de convidados e comprava bebidas alcoólicas. Até os netos estavam envolvidos. Azel ajudava a decorar a casa e Clive era o responsável pela música. Eu, por outro lado, fui cuidadosamente mantido fora do circuito. É para o seu bem, pai, disse Francis quando me ofereci para ajudar. Você precisa conservar suas forças. Eu me senti indesejado em minha própria casa, mas me consolava com a ideia de que as coisas melhorariam depois da festa de inauguração. No dia da festa, acordei cedo, cheia de expectativa. Vesti meu melhor terno, o azul marinho que Elizabeth me dera de presente no meu aniversário de 70 anos. Penteei o cabelo e até me borrifei com colônia, a colônia francesa que eu guardava para ocasiões especiais. Quando saí do meu quarto, a casa fervilhava como uma colmeia. Os garçons estavam arrumando as mesas e servindo os aperitivos. Nu dava as ordens, e Francis corria por aí com flores e velas. Tentei me oferecer para ajudar, mas Nu apenas me dispensou com um gesto. Alfred, você só vai atrapalhar. É melhor você ir para o seu quarto, e nós te chamamos quando estiver pronto. Frustrada, voltei para o meu quarto e passei algumas horas lá, folheando um antigo álbum de fotos e relembrando os momentos em que meu pequeno Francis me olhava com adoração em vez de irritação mal disfarçada. Os convidados começaram a chegar por volta das 18 horas. Saí para cumprimentá-los, ficando ao lado de Francis e Nu, apertando as mãos, sorrindo, mas me sentindo como um figurante na festa de outra pessoa. Nenhum dos convidados era meu amigo ou conhecido, todos eram colegas de trabalho de Francis e Nu, amigos deles, pais dos colegas de classe de Clive e Azel. Um dos convidados, um homem mais ou menos da minha idade, interessou-se pela história da casa e perguntou há quanto tempo ela pertencia à nossa família. Ah, é uma aquisição nova, respondi, orgulhoso. Comprei recentemente para que possamos morar todos juntos. Você comprou? Interrompeu o homem, olhando para Nu, que estava parado ao meu lado, visivelmente tenso. Bem, tecnicamente a casa é minha e da minha esposa, interrompeu Nu rapidamente, colocando a mão no meu ombro e apertando-o com um pouco mais de força do que o necessário. Meu sogro ajudou com a entrada, e somos muito gratos a ele. Não somos, Alfred? Fiquei envergonhado com a mentira descarada, mas não queria fazer uma cena na frente dos meus convidados, então apenas assenti. Nu imediatamente me puxou de lado e sibilou: não ouse contar a todos que você comprou esta casa. As pessoas vão começar a fazer perguntas, e isso vai nos envergonhar. Mas é verdade, objetei. Que vergonha! Tenho orgulho de poder dar uma casa como esta à minha família. É exatamente isso que estou dizendo, Nu balançou a cabeça. Você está me humilhando na frente dos meus amigos, mostrando que não sou capaz de comprar uma casa para minha família sozinho. Eu não queria. Fique de boca fechada, ele me interrompeu e foi embora, me deixando sozinha com um nó na garganta. A noite continuou. Todos se divertiam, bebendo, comendo, dançando. Eu me sentia cada vez mais sozinha e indesejada. Em algum momento, cansei do barulho e dos sorrisos falsos e decidi ir para o meu quarto por um tempo. Sentado na cama, refleti sobre o fato de que talvez a ideia de morar junto não fosse uma boa ideia. Talvez todos nós precisemos de mais privacidade.
Talvez devêssemos vender esta casa e comprar duas menores, uma para mim e outra para eles. Bateram na porta e, sem esperar resposta, Francis e Nu entraram. Percebi pela expressão em seus rostos que aquela não seria uma conversa agradável. Papai, precisamos conversar, começou Francis, sentando-se na beira da cama. Nu permaneceu de pé, com os braços cruzados sobre o peito. Claro, querida. Aconteceu alguma coisa? Estamos pensando nisso há um tempo e decidimos que é melhor vocês morarem separados, ela deixou escapar, olhando para além de mim. O quê? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Mas acabamos de nos mudar. Comprei esta casa para que pudéssemos morar juntos. A questão é, Alfred, interrompeu Nu, sua presença está causando certas dificuldades para nossa família. Que tipo de dificuldade? Senti o sangue subir ao meu rosto. Tento não incomodar ninguém. Fico sentado a maior parte do tempo no meu quarto. Não é só isso, Francis puxou a manga da blusa dela, sem me olhar nos olhos. As crianças reclamam que não se sentem confortáveis trazendo amigos quando você está sempre de olho neles. E eu e o Nu não conseguimos relaxar sabendo que você pode aparecer a qualquer momento. E você sabe, eu estava ficando bravo. Esta é a minha casa. Eu paguei o meu dinheiro por ela. Tecnicamente, Nu enfatizou a palavra, é do Francis e minha. É o que diz na escritura que você assinou. Mas isso era uma formalidade. Tínhamos um acordo. Somos gratos pelo seu presente, interrompeu-me Nu, com a voz endurecida. Mas esta é a nossa casa agora, e nós decidimos quem mora nela. Olhei para minha filha, esperando que ela se levantasse, que dissesse algo em minha defesa. Mas Francis apenas baixou os olhos, sentindo-se culpada, e disse baixinho: desculpe, papai. Achamos que você ficaria melhor em uma casa de repouso. Eles cuidarão melhor de você lá do que nós. Um asilo? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você vai me expulsar da casa que comprei para um asilo? Não seja tão dramático, Alfred, disse Nu com um sorriso irônico. Lá não é tão ruim, e não é para sempre. Talvez com o tempo. Fora, pulei da cama, com as mãos tremendo de raiva e ressentimento. Saiam do meu quarto agora. Eles se entreolharam, e algo parecido com medo passou por seus rostos. Mas então Nu se endireitou e disse friamente: você não entende a situação, Alfred. Este não é mais o seu quarto. Esta é a nossa casa, e estamos pedindo que você saia dela esta noite. Hoje à noite? Fiquei atordoado. Mas temos convidados. É exatamente por isso, Nu assentiu. Todos estão ocupados, então ninguém vai notar que você saiu, e não haverá perguntas constrangedoras. Você não pode fazer isso. Senti minha garganta apertar e meus olhos começarem a arder. Francis, diga alguma coisa. Eu sou seu pai. Minha filha se levantou e foi até a porta onde Nu estava. Papai, por favor, não faça uma cena. Já nos decidimos. Recomponha-se e vá embora com educação. Amigavelmente, ria amargamente. Na sua cabeça, amigavelmente significa expulsar seu pai de 74 anos na rua durante uma festa na casa que ele comprou? Você disse que comprou para nós, Francis deu de ombros, e não havia um traço de remorso em sua voz. Bem, obrigada pela casa. Nós a amamos. Mas você, não precisamos mais de você. As palavras me atingiram como um tapa na cara. Olhei para minha filha, a mulher que criei com amor, a mulher por quem sempre estive disposta a dar o meu último suspiro, e não a reconheci. Diante de mim estava uma estranha, uma mulher fria com o rosto do meu Francis. Vou te dar uma hora, disse Nu, olhando para o relógio. Depois volto para verificar a embalagem. E não fique histérica na frente dos convidados. Só vai piorar as coisas. Eles saíram, me deixando sozinho em um quarto que havia sido meu pela manhã, mas que de repente era de outra pessoa. Fiquei ali, atordoada com a traição, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Será que era mesmo minha filha quem tinha acabado de me dizer que não precisava de mim? Estariam mesmo me expulsando da minha própria casa? Tentei organizar meus pensamentos. Talvez fosse algum tipo de mal-entendido. Talvez eles só tivessem bebido demais na festa. Mas, no fundo, eu sabia que era sério.
Eles vinham planejando isso há muito tempo, desde o começo. Talvez até antes de eu me oferecer para comprar a casa. Estavam apenas esperando o momento certo. Mecanicamente, comecei a colocar na mala coisas que eu ainda não tivera tempo de desfazer completamente desde que me mudei: roupas, artigos de higiene, remédios, álbuns de fotos. O que mais? Olhei ao redor do quarto, tentando decidir o que levar e o que deixar para trás. A percepção de que eu tinha que encaixar minha vida inteira em uma mala era insuportável. Quando eu estava quase terminando de fazer as malas, a porta se abriu sem bater. Clive e Azel, meus netos, estavam parados na porta. Eu podia perceber pelos sorrisos deles que eles sabiam o que estava acontecendo. O vovô está fazendo as malas? Azel riu, mascando o chiclete desafiadoramente. Só não esqueça seus comprimidos e fraldas. E nem pense em trazer nada de casa, acrescentou Clive, cruzando os braços sobre o peito como o pai. Mamãe disse que você só pode levar suas coisas pessoais. Olhei para eles e não os reconheci. Quando essas crianças que eu tanto amava se tornaram pessoas tão insensíveis e cruéis? Quem os ensinou a tratar os velhos daquele jeito? Sua mãe sabe que você está aqui? Perguntei, tentando manter minha dignidade. Por quê? Você vai reclamar? Clive sorriu. Ela está ocupada com visitas. Pensamos em verificar se você estava carregando algo extra. Saia agora, minha voz tremeu de ressentimento e raiva. Não sou indefeso o suficiente para tolerar tal atitude dos meus próprios netos. Nossa, o vovô está bravo. Azel fez uma cara assustada e depois riu. Tudo bem, vamos. Só se apresse. O papai disse que chamou um táxi para você. Chega em 15 minutos. Eles saíram, deixando a porta aberta, e eu podia ouvi-los rindo no corredor. Noel manteve a palavra. Apareceu na porta exatamente uma hora depois. Está pronta? Perguntou ele num tom profissional, como se eu estivesse saindo de férias, e não sendo expulsa da minha própria casa. E se eu não estiver? Tentei encontrar alguma compaixão em seus olhos, mas tudo o que vi foi uma fria e calculista expressão. Então terei que pedir a alguns dos convidados que ajudem você a acelerar o processo. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Tenho certeza de que você não quer humilhação pública. Fechei o zíper da minha mala em silêncio. Era melhor sair com alguma dignidade do que ser jogado para fora na frente de estranhos. O táxi está esperando. Nu olhou para o relógio. Vou te acompanhar até a porta. E Francis? Eu ainda esperava que minha filha caísse em si, que aquilo fosse algum mal-entendido cruel. Ela está ocupada com os convidados, disse Nu, e não deveria ser incomodada. Ela já está chateada o suficiente com esta situação. Eu queria dizer mais alguma coisa, mas percebi que era inútil. Peguei minha mala e segui Nu. Ao passar pela sala de estar onde os convidados se divertiam, vi Francis. Ela estava rindo da piada de alguém, segurando uma taça de champanhe na mão. Nossos olhares se encontraram e, por um instante, o sorriso dela desapareceu, mas então ela se virou e continuou a conversa como se não tivesse me notado. Essa foi a gota d'água. Senti algo dentro de mim se romper completamente. Minha filha, minha carne e osso, não tinha simplesmente me expulsado de casa. Ela nem tinha encontrado forças para se despedir. Nu abriu a porta da frente e eu saí para a noite fria. De fato, havia um táxi parado na calçada. Onde posso te levar? Perguntou o motorista quando me sentei no banco de trás. Percebi que não sabia a resposta para aquela pergunta. Eu não tinha mais um lar. Algum hotel por perto? Perguntei, sentindo as lágrimas traiçoeiras brotarem dos meus olhos. O táxi deu partida e olhei para trás, para a casa que eu pensava ser minha naquela manhã. Através das grandes janelas, eu podia ver a festa. As pessoas dançavam, riam, levantavam os copos. Nenhum deles sequer notou que o dono da casa, aquele que pagará por todo aquele esplendor, acabará de ser banido como algo indesejado. Naquele momento, jurei a mim mesmo que nunca mais os deixaria me usar. Nunca mais eu contataria aqueles que me rejeitaram tão impiedosamente, mesmo que implorassem, mesmo que suas vidas dependessem disso. O Harborville Hotel não fazia jus ao seu nome. Minha janela não dava para o porto, mas para a parede de tijolos do prédio ao lado. Um quarto apertado com uma cama amassada, uma lâmpada fraca e um ar-condicionado barulhento tornou-se meu lar.
Nos 3 primeiros dias do meu exílio, quase não saí, comi salgadinhos e chocolate da máquina de venda automática no corredor e não atendi o telefone. Mas não recebi muitas ligações. Foi só no 4º dia que me forcei a sair para a cidade e começar a procurar uma acomodação mais permanente. Port Saud, que sempre fora meu lar e meu aconchego, agora me parecia estranha e hostil. Vaguei pelas ruas, olhando anúncios de apartamentos e me sentindo como um refugiado na minha própria cidade. Ao anoitecer, consegui encontrar um pequeno apartamento em uma casa antiga nos arredores. Um cômodo, uma cozinha minúscula e um banheiro com uma torneira pingando. O proprietário, percebendo que eu era aposentado, imediatamente exigiu 3 meses de aluguel adiantado. Paguei, embora isso tenha sido um duro golpe para minhas economias restantes. Passei a primeira noite na minha nova casa, sentada no parapeito da janela, olhando para a rua deserta. Não conseguia dormir. Minha mente fervilhava com fragmentos de frases que Francis e Null tinham dito: "Não precisamos mais de você. Obrigada pela casa. Você ficará melhor em um asilo." Como ela pôde? Como a minha filhinha, aquela que eu carregava nos braços, para quem eu lia histórias na hora de dormir, por quem eu estava disposto a abrir mão de tudo, se transformou nessa criatura insensível e calculista. Quando isso aconteceu? E, mais importante, por que eu não percebi? Passei os dias seguintes tentando retomar uma vida aparentemente normal. Comprei louça, toalhas de mesa e alguns livros em um sebo. Tirei do depósito as coisas que não cabiam na minha mala naquela noite fatídica. Encontrei o supermercado e a farmácia mais próximos. A vida aos poucos voltava aos trilhos, mas não havia um pingo de alegria nela. Francis não ligou. Para ser sincero, eu não esperava que ela ligasse. O orgulho não me deixava dar o primeiro passo. Embora às vezes, especialmente à noite, eu quisesse desesperadamente ouvir a voz dela, para ter certeza de que era tudo um erro horrível. Mas, no fundo, eu sabia que não era um erro. Era a verdadeira face deles, que eles não sentiam mais que precisavam esconder. Certa manhã, 1 ou 2 semanas depois de me mudar, fui ao parque. Era o início do outono. As folhas estavam começando a amarelar e o sol ainda aqueceu com o calor do verão. Eu estava sentado em um banco, observando as crianças brincando no parquinho, quando de repente ouvi uma voz familiar. Alfred. Alfred Hampton. Não acredito. Virei-me e vi Walter Pierce, meu velho amigo e colega, que eu não via há 3 anos, desde o funeral de Elizabeth. Walter havia mudado pouco, a mesma figura atarracada, barba grisalha no queixo e olhos vivos sob as sobrancelhas espessas. Walter, senti algo quente se agitando no meu peito. O que você está fazendo aqui? Moro aqui perto, cuidando da minha artrite, ele sorriu, sentando-se ao meu lado. E você, como está? Faz tempo que não te vejo. Eu queria dizer algo neutro, o habitual tá bom ou devagar. Mas, em vez disso, senti minha garganta apertar e lágrimas brotaram em meus olhos. E, para meu próprio horror, comecei a chorar ali mesmo no banco do parque, como uma criança. Walter não fez nenhuma pergunta. Ele apenas ficou sentado ali com a mão no meu ombro enquanto eu, engasgada com as palavras e as lágrimas, lhe contava toda a história. Da ideia de comprar a casa ao vergonhoso banimento no dia da inauguração. Aqueles desgraçados, foi tudo o que ele disse quando terminei. Desculpe, Alfred. Sei que é sua filha, mas isso é um absurdo. A culpa é minha, balancei a cabeça. Eu achei que eles queriam a mim, não o meu dinheiro. Eu dei tudo a eles. Não foi sua culpa amar sua filha e querer ajudá-la, argumentou Walter. A culpa é deles, por se aproveitarem. Ficamos sentados no parque até a noite. Walter me contou que havia se aposentado há 2 anos, enviuvado mais ou menos na mesma época que eu, e agora passava os dias com os mesmos velhos amigos no clube de bridge local. Por que você está de mau humor sozinho? Ele me perguntou. Venha para o nosso clube. Vamos sentar, jogar cartas e conversar. É melhor do que ficar olhando para as paredes em casa. Eu queria recusar. Não tinha tempo para diversão, mas algo em sua participação sincera me tocou, e eu concordei. O clube de bridge acabou se revelando uma pequena sala no centro de lazer local para aposentados. 5 mesas, cartas gastas, uma chaleira de água fervente e um grupo de velhos como eu. Eles me aceitaram sem questionar, como se eu sempre tivesse feito parte da companhia deles.
E gradualmente, dia após dia, comecei a descongelar. Comecei a notar novamente que o sol brilhava, que as folhas amarelavam, que a vida continuava apesar de tudo. Walter se tornou meu visitante frequente, e eu me tornei o dele. Relembramos nossa juventude, conversamos sobre as novidades, e às vezes, íamos ao pub tomar uma cerveja. Aos poucos, contei a ele todos os detalhes da minha história, incluindo o lado financeiro. Espere um minuto, Walter franziu a testa um dia quando mencionei o nome da empresa por meio da qual comprei a casa, a Ravenstadt. Li algo sobre eles no jornal outro dia. Algo ruim. Ele prometeu obter os detalhes e veio até mim no dia seguinte com o jornal na mão. Aqui, olhe. Ele desdobrou o jornal e apontou o dedo para um pequeno artigo. A Ravenstadt está sob investigação por esquemas imobiliários fraudulentos. Li o artigo e senti um arrepio. A empresa por meio da qual eu estava comprando a casa foi acusada de uma série de golpes. Eles venderam imóveis sobre os quais não tinham direitos totais, falsificaram documentos e ocultaram informações sobre problemas legais relacionados ao imóvel. Você acha que eu também? Eu não conseguia dizer a palavra enganado. Isso seria demais. Enganado pela filha dele. Enganado por corretores de imóveis. É demais para um velho. Deveríamos dar uma olhada, disse Walter com firmeza. Tenho um sobrinho que é advogado. Ele é um cara legal. Ele entende do assunto. Por que não falo com ele? No dia seguinte, encontramos Edwin, sobrinho de Walter, um jovem de 30 e poucos anos, de terno formal, e, com um olhar atento, ele ouviu minha história, fez algumas perguntas esclarecedoras e pediu para ver todos os documentos relacionados à compra da casa. Preciso investigar, verificar o registro do título, o histórico do imóvel, disse ele, examinando os papéis. Vai levar algum tempo. Mas, Sr. Hampton, pelo que estou vendo até agora, o senhor pode estar em sérios apuros. Esta empresa usou um esquema típico. Eles venderam imóveis que estavam penhorados a bancos ou onerados. O que isso significa para mim? Perguntei, sentindo um aperto no estômago com a expectativa de mais problemas. Se for confirmado que a venda foi ilegal, o contrato de compra e venda poderá ser considerado inválido. Nesse caso, você tem o direito de exigir o reembolso do vendedor. Mas há um problema. A empresa já declarou falência e muitas vítimas dificilmente receberão a indenização integral. E a casa? O que acontecerá com ela? Se for constatado que os atuais proprietários não consentiram com a venda ou que há um ônus sobre a casa que não foi declarado na transação, a casa poderá ser apreendida em favor dos legítimos proprietários ou credores. Fiquei sentado, atordoado com a informação. Então, não só eu estava perdendo dinheiro, como Francis e Nu poderiam perder a casa. Estranhamente, a ideia não trouxe a satisfação esperada, apenas amargura e cansaço. Eu aceito o caso, disse Edwin, juntando os papéis. Mas devo avisá-lo, o processo pode ser longo e não necessariamente terminar a seu favor. Passei os dias seguintes em uma expectativa ansiosa. Edwin ligou várias vezes, informando-me sobre o andamento da investigação, mas não houve resultados concretos. Tentei me distrair indo ao clube, caminhando com Walter e até fazendo um curso de informática na biblioteca local, mas meus pensamentos voltavam para casa e para a traição da minha filha. E então, exatamente 7 dias após meu encontro com Edwin, aconteceu algo que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Meu telefone tocou e o nome de Francis apareceu na tela. Fiquei olhando para a tela por um longo momento, hesitante em atender. Uma parte de mim queria jogar o telefone na parede, mas a outra parte, a parte que ainda se lembrava da garotinha de Maria Chiquinha que me chamava de o melhor pai do mundo, me fez apertar o botão de atender. Papai, a voz de Francis soava assustada e quebrada, como se ela estivesse chorando. Papai, você está aí? Sim, respondi secamente, tentando não deixar minha voz revelar a tempestade de emoções que sentia dentro de mim. Papai, estamos com problemas, ela soluçou. Estamos sendo despejados da casa. Vieram algumas pessoas com documentos. Dizem que a casa foi vendida ilegalmente e que os verdadeiros donos exigem a desocupação do local. Papai, não sabemos o que fazer. Fiquei em silêncio, tentando entender o que tinha ouvido. Então, Edwin estava certo. A casa tinha mesmo sido vendida ilegalmente. Papai, você está ouvindo? A voz de Francis tinha um tom de irritação. Temos 3 dias para despejar.
3 dias. Para onde vamos com as crianças? O que o Nu disse? Perguntei, surpresa com a minha própria calma. Ele está em pânico. Diz que é algum tipo de engano, que vai processar, mas não temos dinheiro para um bom advogado. Pai, você tem que nos ajudar. Preciso? Essa palavra me atingiu como um tapa na cara. Depois de tudo o que eles fizeram, ela diz que eu lhes devo algo. O que exatamente posso fazer para ajudar, Francis? Perguntei, e minha voz soou como a de um estranho. Dinheiro, claro. Havia algo de exigente em seu tom. Precisamos alugar um lugar, contratar um advogado e, também, talvez você possa falar com essas pessoas. Você entende de imóveis. Você tem contatos. Eu a ouvia e não conseguia acreditar no que ouvia. Nem uma palavra de desculpas, nem um pingo de remorso, apenas exigências e a expectativa de que eu, como sempre, viria me socorrer. Francis, eu disse lentamente, sentindo uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Você se lembra do que me disse no dia da inauguração da casa? O quê? Ela pareceu confusa. O que você quis dizer? Você disse, obrigada pela casa, mas não precisamos mais de você. Lembra? Papai, não é hora para velhas brigas, ela soou histérica. Estamos no meio de um desastre. Você está tendo um desastre? Senti algo se quebrando dentro de mim. E quando você me expulsou da casa que comprei com meu próprio dinheiro, não foi um desastre. Quando dormi em um hotel barato, sem saber para onde ir, não foi um desastre. Pai, por favor. Não, Francis. Agora me escute, eu disse baixinho, mas com firmeza. Comprei a casa para você porque te amava. Queria ficar perto da minha família. E você? Você só me usou. Pegou o que queria e depois jogou fora como se não valesse nada. Estávamos errados, disse ela apressadamente. Sentimos muito. Sentimos mesmo. Mas precisamos da sua ajuda agora. Somos uma família, papai. Família? Sorri amargamente. Não, Francis. Uma família não faz o que você fez. Uma família não expulsa o papai de casa no dia da inauguração. Uma família não diz, não precisamos mais de você a ponto. O que você está dizendo? Sua voz tremeu. O que estou dizendo, eu disse lenta e claramente, é que você me ensinou uma lição valiosa, e eu a aprendi. Você me ensinou que família é uma palavra vazia quando se trata de dinheiro e lucro. Você me ensinou que não se pode confiar nem nas pessoas mais próximas. E sabe de uma coisa? Sou grata por essa lição. Ela abriu meus olhos. Pai, você não pode dizer isso. Estamos desesperados. Para onde vamos com as crianças? Para onde eu ia quando você me expulsou de casa? Perguntei. Você já tinha pensado nisso? Houve silêncio no receptor, e então ouvi a voz abafada de Nu. Me passa o telefone, Alfred. Sua voz soava tensa. Olha, eu sei que você está chateado, e que nós estávamos errados, mas não é hora para ressentimentos. Temos problemas sérios e precisamos da sua ajuda. Não, eu disse calmamente. Você me disse que a casa agora é sua e que não precisa mais de mim. Bem, a casa não é mais sua, e você continua sem precisar de mim. Cuide dos seus próprios problemas. Você não pode fazer isso com a gente, gritou ele. E as crianças? Elas são seus netos. Meus netos? Lembrei-me das provocações de Clive e Azel quando eu estava fazendo as malas. Não, Nu. Elas são suas filhas. Você as criou. Você é responsável por elas. Essa é a sua última palavra? Eu podia ouvir a fúria em sua voz. Sim, eu disse com firmeza. Esta é a minha última palavra. Apertei o botão de desligar e fiquei sentado por um tempo, olhando para a tela desbotada do telefone. Estranhamente, não senti regozijo nem satisfação, apenas cansaço e vazio. O telefone tocou novamente. Francis. Não atendi. Depois, tocou novamente. Após o quinto toque, silenciei e coloquei o telefone sobre a mesa. Fui até a janela e fiquei olhando para a rua por um longo tempo, iluminada pelas luzes do entardecer.
Em algum lugar lá fora, na casa grande que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, minha filha e sua família estavam fazendo as malas, preparando-se para se mudar. Eu deveria sentir pena? Provavelmente deveria. Mas não senti. Talvez eles tivessem razão em me expulsar. Talvez eu realmente tivesse me tornado um velho insensível, incapaz de sentir empatia. Ou talvez tenham sido eles que me fizeram assim. O telefone sobre a mesa vibrou novamente. Uma mensagem chegou. Não me dei ao trabalho de ler. Fosse o que fosse, súplicas, ameaças, acusações, eu sabia que não mudaria de ideia. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Livre de ilusões, de obrigações, de falsas esperanças. Elas não tinham mais poder sobre mim. Preparei chá, liguei o rádio e sentei na velha poltrona, ouvindo jazz. Amanhã, teria que ligar para o Edwin e saber os detalhes da situação da casa. Talvez houvesse uma chance de recuperar pelo menos parte do dinheiro. E se não, bem, eu já teria passado por coisa pior. O telefone vibrou novamente. Desta vez era o Walter. Atendi. Alfred, como vai? Acabei de saber da notícia sobre a Heaven Estates. Eles iniciaram o processo de despejo de todos que compraram imóveis em dificuldades financeiras deles. Eu sei, eu disse. O Francis acabou de ligar, pediu ajuda. Walter parecia preocupado. Eu disse que não. Houve uma pausa, e eu esperei por um julgamento, uma exortação, um lembrete de que sangue não é água. Mas, em vez disso, Walter simplesmente disse: eu entendo. Quer que eu vá aí? Sente-se e tome uma bebida. Venha, eu disse, sentindo a tensão das últimas horas começar a diminuir. Só não me fale sobre valores familiares. Sou alérgico a esse assunto. Tudo bem, Walter sorriu. Chego em 20 minutos. E Alfred, você fez a coisa certa. Não pode deixar que se aproveitem de você, mesmo que sejam da sua família. Desliguei o telefone e recostei-me na cadeira. O telefone vibrou novamente. Mais uma mensagem do Francis. Eu sabia que teria que ler todas mais cedo ou mais tarde, mas não hoje. Hoje, eu só queria ficar sentado em silêncio, tomando chá e ouvindo jazz, sem pensar em traição e dor. Walter não ficava acordado até tarde. Na nossa idade, dormir cedo não é mais uma bênção, mas uma necessidade. Depois que ele saiu, fiquei sentado na cadeira por um tempo, pensando no telefonema de Francis e na minha reação. Teria sido muito duro? Teria sido ressentimento, e não bom senso, que me tocou? Mas quando me lembrei da noite em que fui expulso de casa, as dúvidas se dissiparam. Eles não tiveram misericórdia quando eu estava em apuros. Por que eu deveria ter misericórdia quando eles estavam em apuros? Decidi ler as mensagens de Francis, afinal. Eram 5. Papai, por favor, me ligue de volta. É muito importante. Estamos realmente desesperados. Não temos para onde ir. O Nu disse que vai processar os vendedores, mas isso é muito tempo. Precisamos de ajuda agora. Pai, as crianças estão perguntando por que o vovô não quer nos ajudar. O que devo dizer a elas? E por último, enviado depois da meia-noite, se você não quer falar comigo, pelo menos me diga onde você mora. A gente podia ir aí, conversar pessoalmente. Sorri. Saber onde eu morava? Para quê? Para aparecer sem ser convidado e sentir pena de mim pessoalmente ou para ter um aeroporto alternativo em caso de despejo? Não, isso não vai acontecer. De manhã, o telefone me acordou com outra ligação do Francis. Não atendi mais. Então, Edwin, sobrinho de Walter, ligou e sugeriu que nos encontrássemos. Ele tinha novidades sobre o meu caso. Nos encontramos em um pequeno café não muito longe do meu apartamento. Edwin parecia sério, mas não deprimido, o que considerei um bom sinal. Estudei todos os documentos e fiz algumas investigações, disse ele enquanto nos sentávamos a uma mesa no canto. A situação é difícil, mas não desesperadora. Me diga diretamente, perguntei. E quanto à casa e quanto ao meu dinheiro? A casa foi vendida ilegalmente, Edwin espalhou alguns papéis sobre a mesa. A Heaven Estates não tinha todos os direitos sobre a propriedade.
A casa estava hipotecada ao banco com base na hipoteca do proprietário anterior, que não havia sido totalmente quitada. Além disso, havia outros ônus sobre a casa, dos quais você não foi informado quando a comprou. E agora? O banco iniciou o processo de execução hipotecária. Sua filha e seu genro, como atuais proprietários da escritura, receberam uma notificação de despejo. Eles receberam um prazo para desocupar o imóvel. E o meu dinheiro? É aí que a coisa fica interessante, disse Edwin, revigorado. Como você foi enganado ao comprar o imóvel, não foi informado sobre os ônus significativos que o cercam. Você tem o direito de exigir o reembolso do vendedor, ou seja, da Heaven Status. Mas eles estão falidos, lembrei-o, tecnicamente, sim. Mas investiguei mais a fundo e descobri que os diretores da empresa haviam sacado fundos substanciais antes de declarar falência. Isso é fraude. A polícia está investigando agora, e há uma boa chance de que os bens sejam apreendidos e usados para indenizar as vítimas. Quão bom! Bom o suficiente para entrar com uma ação judicial, Edwin estendeu outro pedaço de papel para mim. Preparei uma declaração de reivindicação em seu nome. Se você assinar, podemos protocolá-la hoje. Li o documento com atenção. Tudo estava bem escrito e claro, mesmo para mim, que estava longe de sutilezas jurídicas. E Francis e Nu? Perguntei, erguendo os olhos do papel. Eles também podem pedir indenização? Edwin balançou a cabeça. É exatamente isso. Não, você é o comprador na escritura, mas eles são os proprietários. Você pode reivindicar seu dinheiro de volta como vítima de fraude. Eles só podem contestar o despejo, mas as chances de sucesso são mínimas, visto que o banco tem todo o direito de executar a hipoteca. Então, eu poderia receber meu dinheiro de volta e eles ficariam sem nada, esclareci, sentindo uma estranha mistura de emoções. Teoricamente, sim, Edwin assentiu. Mas você precisa entender que o processo de reaver seu dinheiro pode ser longo, e não há certeza de que conseguiremos recuperar o valor total. Assinei a declaração de reivindicação e alguns outros documentos que Edwin havia preparado. Concordamos que ele me manteria informado sobre os acontecimentos e nos separamos. No caminho para casa, refleti sobre o que havia descoberto. O estranho é que eu deveria ter me sentido exultante ou pelo menos satisfeito por a justiça ter sido feita. Francis e Nu, que me expulsaram da casa que eu havia comprado, agora estavam na rua. Eu poderia receber meu dinheiro de volta, e eles não receberiam nada. A vingança perfeita com a qual eu nunca havia sonhado. Mas, em vez de me regozijar, tudo o que eu sentia era cansaço e vazio. Era como se toda a história tivesse sugado toda a minha emoção, deixando apenas uma indiferença mortal. Talvez tenha sido por isso que, quando bateram à porta naquela noite, abri sem nem perguntar quem era. Francis estava na soleira. Ela parecia abatida, com olheiras, rosto pálido, cabelo desgrenhado. Segurava uma pequena bolsa. Papai, ela suspirou, visivelmente aliviada. Graças a Deus te encontrei. Como você conseguiu meu endereço? Perguntei, sem fazer nenhuma tentativa de convidá-la a entrar. Os vizinhos da sua antiga casa. Eles te viram saindo daqui. Ela deu um passo à frente. Posso entrar? Precisamos conversar. Relutantemente, dei um passo para trás, deixando-a entrar no apartamento. Francis olhou ao redor, com uma expressão próxima à pena no rosto. Você mora aqui? Perguntou ela, com a voz incrédula. É tão miserável, completei por ela. Não é uma mansão vitoriana em um bairro nobre, mas tem um teto sobre a cabeça. Muito obrigada. Francis ficou sem graça e baixou os olhos. Desculpe. Eu não quis dizer isso. Não importa. Apontei para a única cadeira. Sente-se. Nada de chá. Eu não esperava a companhia. Ela se sentou, ainda segurando a sacola nas mãos, como se tivesse medo de se desfazer dela. Papai, eu sei que você está bravo com a gente, começou. E você tem o direito de estar. O que fizemos foi horrível. Não sei o que deu em nós. Acho que simplesmente cedemos à ganância. Casa grande, bairro nobre. Nos sentíamos pessoas diferentes e achávamos que poderíamos começar uma nova vida sem passado. E eu fiz parte desse passado, eu disse. Sim, ela baixou a cabeça. É imperdoável, eu sei,
mas estamos em uma situação desesperadora agora. Seremos despejados depois de amanhã. Não temos dinheiro para alugar um novo lugar. Nu perdeu alguns clientes importantes. As coisas não estão indo bem na empresa. Nós, não sabemos para onde ir. E você veio até mim, cruzei os braços. O homem que você expulsou da própria casa. Não acha isso irônico? Sim, disse ela baixinho. Mas não temos escolha. Não estou pedindo por mim, pai. Estou pedindo pelas crianças. Elas não têm onde morar. Olhei para minha filha e tentei vê-la como a menininha que eu mais amei no mundo. Mas tudo o que vi foi uma mulher estranha que veio não para se desculpar, mas para pedir ajuda novamente. O que exatamente você quer de mim, Francis? Nós poderíamos, ficar com você por um tempo. Ela olhou ao redor do pequeno quarto. Eu sei que é apertado, mas é só temporário até encontrarmos outro lugar para morar. Nós quatro, sorri. Num estúdio? O Nu pode ficar com o irmão, disse ela apressadamente. E eu e as crianças. Bem, daremos um jeito. Não vai demorar muito. Eu prometo. E se eu disser não? Perguntei, observando a reação dela. Francis ficou ainda mais pálido. Papai, por favor, não diga não. Nós realmente sentimos muito pelo que fizemos. Foi horrível, imperdoável. Mas não castigue as crianças pelos nossos erros. Crianças. Lembrei-me de Clive e Azel rindo de mim enquanto eu estava fazendo as malas. As mesmas que zombaram de mim quando você me expulsou de casa. Elas têm idade suficiente para saber o que estão fazendo e para assumir a responsabilidade por seus atos. Eles estavam errados, Francis abaixou a cabeça. Mas estavam apenas imitando a Nu e a mim. A culpa é nossa. Demos um mau exemplo para eles. Fiquei em silêncio, encarando a mulher à minha frente. Ela parecia arrependida ou simplesmente desesperada. É difícil dizer. Provavelmente ambos. Falei com meu advogado hoje, eu disse, mudando de assunto. Ele acha que tenho boas chances de recuperar o dinheiro que gastei na casa. Sério? Os olhos de Francis brilharam de esperança. Então podemos. Não, Francis, balancei a cabeça. Eu posso receber meu dinheiro de volta porque fui enganado para comprá-la. E você, Nu, como proprietários formais da casa, não tem direito à indenização. Vocês serão simplesmente despejados. Mas isso não é justo, exclamou ela. A casa foi comprada com o seu dinheiro, mas para nós. Foi justo me expulsar desta casa, argumentei. Foi justo dizer que você não precisava mais de mim depois que eu te dei tudo o que eu tinha? Francis ficou em silêncio, de cabeça baixa. Sabe, continuei após uma pausa, tenho pensado em muitas coisas estas semanas e cheguei à conclusão de que você me ensinou uma lição muito valiosa. Você me mostrou que, neste mundo, todos precisam cuidar de si mesmos primeiro. Que laços familiares não significam nada quando se trata de lucro, que não se pode confiar nem nas pessoas mais próximas. E sou grata por essa lição. Papai, nós estávamos errados, disse Francis baixinho. Cedemos à tentação, mas isso não significa que o mundo inteiro seja assim. Por favor, não se torne cínico por causa do nosso erro. Cínico? Balancei a cabeça. Não, Francis, eu simplesmente me tornei realista. E como realista, vejo que você veio até mim não porque está arrependido, mas porque não tem para onde ir, não porque me ama, mas porque precisa da minha ajuda. E sabe de uma coisa? Não acredito mais nisso. O que você está dizendo? Havia medo em sua voz. Estou dizendo que não vou deixar você morar na minha casa, respondi calmamente. Não vou te dar dinheiro para o aluguel. Não vou resolver seus problemas. Vocês são os que criaram essa situação e são vocês que têm que lidar com ela. Papai, você não pode fazer isso. Lágrimas brotaram em seus olhos. Nós somos sua família. Família, sorri amargamente. Não, Francis. Você deixou de ser minha família no momento em que me expulsou de casa. Família não faz o que você fez. Nós estávamos errados, ela praticamente gritava. As pessoas cometem erros.
Você nunca cometeu um erro? Claro que eu já cometi erros, concordei. Meu maior erro foi deixar vocês fazerem demais. Perdão demais. Dar demais sem pedir nada em troca. Mas não vou cometer esse erro de novo. Francis olhou para mim com horror, como se não visse o pai, mas um monstro. Você mudou, sussurrou ela. Sim, concordei. Eu mudei. Você me mudou. E sabe de uma coisa? Eu gosto dessa nova versão de mim. Aquela que não se deixa usar. Aquela que se valoriza mais do que seus parentes ingratos. Então, o que fazemos? Havia desespero em sua voz. A mesma coisa que eu fiz quando você me expulsou, dei de ombros. Encontrar um lugar para morar, economizar dinheiro, trabalhar mais, sobreviver. Não temos nem dinheiro para a entrada do aluguel. Eu não tinha dinheiro quando me mudei do hotel, lembrei a ela. Mas eu consegui, e você também vai conseguir. Null tem uma empresa. Você tem um emprego. Você tem 2 filhos quase adultos que podem trabalhar meio período. Você não vai acabar na rua. Você é cruel, Francis balançou a cabeça. Eu não te reconheço. Não, Francis, olhei-a diretamente nos olhos. Você foi cruel quando expulsou o velho da própria casa. Quando disse a ele que ele não era mais necessário, quando fez empacotar suas coisas sob as provocações dos próprios netos. Estou apenas sendo justa. Estou te dando o que você merece. Nem mais, nem menos. Ela se levantou, apertando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Então, essa é a sua última palavra? Você não vai nos ajudar? Não vou, eu disse com firmeza. E pode dizer ao Null que, se ele tentar entrar aqui e me ameaçar como fez da última vez, eu chamo a polícia. Não sou mais um velho indefeso que se deixa intimidar. Francis foi em direção à porta, mas parou na soleira e se virou. Sabe, pai, eu entendo seu ressentimento. De verdade. Mas o que você está fazendo agora é vingança, e vingança nunca traz alívio. Só corrói a alma. Obrigada pela lição de moral, sorri. Gostaria que você tivesse se lembrado dela quando me expulsou de casa. Ela não disse nada, apenas fechou a porta silenciosamente atrás de si. Sentei-me na cadeira, olhando para a porta fechada, tentando organizar meus sentimentos. Esperava sentir satisfação ou até mesmo triunfo ao recusar Francis. Mas, em vez disso, senti apenas um vazio e uma dor estranha e lancinante em algum lugar do meu peito. Talvez ela estivesse certa. Talvez isso fosse mesmo vingança, não justiça. Mas eu não tinha direito a essa vingança depois de tudo o que eles fizeram? Lembrei-me do rosto de Francis quando ela foi embora. Desespero, medo, decepção e algo mais. Percepção. A percepção de que ela realmente havia perdido o pai no dia em que me expulsou de casa. Não fisicamente, emocionalmente. Ela matou algo importante em mim, algo que me tornava seu pai. E hoje, ela finalmente percebeu isso. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Edwin. Ele disse que a petição inicial havia sido aceita e que o caso seria agilizado, dado o grande número de pessoas afetadas. Ele também disse que a polícia havia prendido os diretores da Heaven Stats e congelado suas contas, aumentando as chances de recuperação do dinheiro. E a casa? Perguntei. O despejo já começou? Sim, confirmou Edwin, o banco iniciou o processo. Todos os inquilinos atuais receberam um prazo para desocupar o imóvel. No caso da sua filha e do seu genro, deixe-me ver, depois de amanhã. E o que acontece se eles não se mudarem? Despejo forçado com a ajuda de oficiais de justiça, respondeu Edwin. Mas eu não me preocuparia com isso. Não é mais problema seu, Sr. Hampton. Sim, respondi, sentindo um peso estranho no peito. Não é problema meu. Depois da conversa com Edwin, fiquei sentado à janela por um longo tempo, olhando para a rua e pensando. A chuva tamborilava no vidro, borrando os contornos dos transeuntes que cuidavam de seus afazeres sob os guarda-chuvas. Em algum lugar entre eles estava Francis, talvez procurando desesperadamente um novo lugar para morar, ou Null tentando encontrar dinheiro para dar entrada no aluguel, ou Clive e Azel, enfrentando problemas de verdade pela primeira vez na vida.
Eu me lembrava de vagar pelas ruas depois do despejo, confusa e deprimida, sem saber para onde ir. Lembrei-me da humilhação, da dor, da sensação de impotência. Será que eu desejava o mesmo para minha filha, meus netos? Mas então me lembrei de outras coisas. Os olhos frios de Nu, as provocações de Clive e Hazel, a indiferença de Francis naquela noite, a crueldade deles, a traição deles. E percebi que não podia. Simplesmente não podia abrir meu coração para eles novamente. Não podia correr o risco de ser traída novamente. Talvez Francis estivesse certo, e a vingança não me traria alívio. Mas saber que eles tiveram o que mereciam, que afinal havia justiça, isso me deu algum conforto. Pequeno, amargo, mas um conforto. O telefone tocou novamente. Desta vez era Walter. Olá, meu velho, sua voz soava alegre. Como vai? Edwin disse que as coisas estavam andando. Acho que sim, respondi. O Francis veio aqui ontem. Nossa, como foi? Eu me recusei a ajudá-la, respondi, esperando julgamento. Mas o Walter apenas riu. Que bom! Você não quer ser a pessoa a se arriscar. Eles já tinham feito a escolha deles e agora tinham que lidar com as consequências. Acho que sim, respondi, incerto. O que você quer dizer com acho que sim? Walter pareceu surpreso. Não me diga que você duvida depois de tudo o que fizeram com você. Não sei, Walter, suspirei. Não é tão simples assim. Ela é minha filha, afinal. A filha que te jogou na rua, ele me lembrou. Olha, Alfred, você é um bom homem. Bom demais. E eles se aproveitaram disso. Não deixe que eles te incomodem de novo. Eles não merecem sua ajuda. Você provavelmente tem razão, eu disse. Mas a voz dentro de mim continuava questionando. Depois de conversar com Walter, decidi dar uma volta. A chuva tinha parado e as ruas brilhavam sob a luz do sol que rompia as nuvens. Não pensei muito no meu caminho e, antes que percebesse, estava perto da casa que havia comprado para Francis e sua família. Parei do outro lado da rua, olhando para a mansão vitoriana que deveria ser meu último lar, o lugar onde eu passaria o resto dos meus dias cercado pela minha família. Agora era apenas uma bela casa com memórias amargas associadas a ela. Um carro com o logotipo de um banco estava estacionado na entrada. 2 homens de terno conversavam sobre algo com Nu, que parecia exausto e envelhecido. Francis não estava à vista, nem as crianças. Talvez já tivessem saído. Ou talvez estivessem fazendo as malas lá dentro. Observei a cena e senti uma estranha calma. Não de regozijo, nem de contentamento, mas exatamente de calma, como se algum ciclo tivesse se encerrado e agora estivesse tudo bem seguir em frente. Virei-me e fui embora. Tinha um encontro com Edwin para discutir os detalhes do julgamento que se aproximava. À noite, Walter e eu iríamos ao pub. Havia um quarteto de jazz tocando naquela noite. A vida continuou, minha vida sem Francis, sem Nu, sem netos, uma vida na qual eu não me permitiria mais ser usada ou traída por ninguém. E se isso exigisse me tornar um pouco mais dura, um pouco mais cínica, bem, esse era um preço que eu estava disposta a pagar pela minha paz de espírito e dignidade. O processo contra Heaven States começou 2 meses depois daquela conversa memorável com Francis. Durante todo esse tempo, eu vivia minha nova vida. Indo ao clube de bridge, saindo com Walter e até me inscrevendo em uma aula de aquarela no asilo local. Nunca pensei que tivesse qualquer talento artístico antes, mas, no fim das contas, pintar me acalmava e ajudava a organizar meus pensamentos. Eu sabia muito pouco sobre Francis e sua família. Walter havia mencionado tê-los visto no supermercado uma vez. Eles pareciam magros e abatidos. Ele disse que tinham alugado um pequeno apartamento em uma área não tão rica da cidade. Ouvi essa informação sem muita emoção. Algo dentro de mim finalmente se fechou sobre eles, como se uma porta pesada tivesse se fechado com força. O julgamento foi realizado no tribunal da cidade de Portsmouth, uma imponente estrutura vitoriana com colunas e uma ampla escadaria. Eu fui apenas uma das muitas vítimas, embora tivesse perdido talvez a maior parte, quase todas as minhas economias. Edwin me preparou para o julgamento, explicando que eu precisaria testemunhar sobre como a transação havia ocorrido, se eu tinha conhecimento de questões de título e se havia sido avisado dos riscos.
Eu estava nervoso antes de falar. Mas quando chegou a minha vez, e me coloquei diante do juiz, me vi falando com clareza e confiança. Talvez a idade e a experiência de vida estivessem finalmente começando a cobrar seu preço. Eu só tinha visto de relance os próprios réus, os diretores da Heaven States. 3 homens de ternos caros, rostos bem cuidados e sorrisos confiantes, que, no entanto, se dissiparam ao final do primeiro dia de julgamento, quando o promotor apresentou provas de seu esquema fraudulento. O julgamento durou uma semana. Todos os dias, eu ia ao tribunal, sentava-me no banco das testemunhas e ouvia as histórias de outras vítimas. Um casal de idosos que havia perdido o dinheiro que havia guardado para tratamento médico. Uma jovem família que havia investido sua herança em uma casa. Um empresário que havia investido o dinheiro da venda de seu negócio em imóveis. Cada um tinha sua própria tragédia, sua própria dor. Mas o denominador comum, eles confiaram nos fraudadores e perderam tudo. No 7º dia, o tribunal decidiu. Os diretores da Heaven States foram considerados culpados de fraude e condenados à prisão. Seus bens pessoais foram apreendidos e deveriam ser destinados à indenização das vítimas. É uma vitória, Sr. Hampton, disse Edwin ao sairmos do tribunal. A indenização integral é improvável, é claro, mas o senhor deve receber uma parcela significativa dos seus fundos de volta. Quanto tempo isso vai levar? Perguntei. É difícil dizer com certeza, ele deu de ombros. Os bens apreendidos terão que ser recuperados. Depois, os fundos terão que ser distribuídos entre as vítimas proporcionalmente às suas perdas. Pode levar 1 mês. Pode levar 6 meses. Entendo, concordei. Bem, vou esperar. Tive que esperar 3 meses. Durante todo esse tempo, continuei morando no meu pequeno apartamento alugado, me acostumando aos poucos à nova realidade. O estranho é que comecei a encontrar prazer em coisas simples que antes não notava. No café da manhã na pequena varanda, nas conversas com os vizinhos, nas longas caminhadas à beira-mar com Walter. A vida sem obrigações familiares, sem ter que me conformar com as expectativas de ninguém, era surpreendentemente livre e fácil. Um dia desses, quando Walter e eu voltávamos de uma caminhada, notei uma figura familiar na entrada da minha casa. Nulo. Ele estava parado ali, cambaleando de um pé para o outro, visivelmente nervoso. Ao nos ver, endireitou-se e abriu um sorriso. Alfred, que encontro! Não é coincidência, suponho, disse eu secamente. Você obviamente estava me esperando. Sim, eu estava, gaguejou ele, olhando para Walter. Queria falar com você a sós, se me permite. Este é meu amigo Walter, gesticulei em direção ao meu companheiro. Não tenho segredos para ele. Fale na frente dele ou não fale nada. Nu estava claramente infeliz, mas não tinha escolha. Tudo bem, suspirou. Eu vim e me desculpar pelo que fizemos com você. Foi errado. Errado? Ri. Interessante escolha de palavra. Eu diria maldoso, cruel, desumano. Mas errado também funciona, se é isso que te deixa confortável. Nu corou, mas continuou. Francis e eu pensamos muito sobre isso. Percebemos o quão horrível fizemos com você e queremos consertar isso. Recomeçar. Por quê? Perguntei diretamente. Por que você faria isso? Você é a nossa família, disse ele, com as mãos, como se isso explicasse tudo. O Francis sente sua falta. As crianças também. Queremos nos reconectar. É mesmo? Olhei-o diretamente nos olhos. Ou talvez seja porque você ouviu falar da ordem judicial de que eu ia ser indenizado. Nu desviou o olhar, e isso foi mais eloquente do que qualquer resposta. Achei que você ficaria feliz em se reconectar com sua família, murmurou ele. Depois de tudo o que aconteceu, depois que você me expulsou da minha própria casa, depois que me disse que não precisava mais de mim, depois que me fez fazer as malas sob as provocações dos seus próprios netos, balancei a cabeça. Não, Nu. Não estou feliz e nunca estarei. As pessoas cometem erros, ele tentou fazer com que sua voz soasse convincente. Todos nós merecemos uma segunda chance. Você não veio para uma segunda chance, olhei para ele sem raiva, mas sem piedade. Você veio pelo meu dinheiro de novo. Isso não é verdade, ele tentou fingir indignação, mas não convenceu. Como vai, Nu?
Perguntei, mudando de assunto. Como vão os negócios? Como está o novo lugar? Ele estava visivelmente encolhendo. Nada ótimo, para ser sincero. Perdi alguns clientes importantes, tive que demitir alguns funcionários, e o apartamento, bem, não é o que estamos acostumados, é claro. Entendo, assenti. E você decidiu que eu sou sua passagem de volta para uma vida confortável. Que vou abrir minha carteira de novo e te salvar. Somos uma família, repetiu ele, teimoso. Uma família deve se apoiar em momentos de necessidade. Família, ri, mas era um riso amargo. Não, Nu. Você deixou de ser minha família no momento em que me expulsou de casa. Família não faz isso. O que devo dizer ao Francis? Perguntou ele após uma pausa. Nada, dei de ombros. Nem a verdade. Que não acredito mais no que você diz. Que não quero mais nada com você. Que aprendi uma lição valiosa com você. Que eu deveria pensar em mim primeiro. Você não pode simplesmente nos tirar da sua vida, eu podia ouvir o desespero em sua voz. Francis é sua filha. Clive e Azel são seus netos. Eu posso, eu disse calmamente. E eu já fiz. Agora, se me dão licença, preciso ir. Contornei-o e segui em direção à entrada da garagem. Walter me seguiu, lançando a Nu um olhar de desprezo flagrante. Você vai se arrepender disso, gritou Nu atrás de mim. Quando estiver sozinho na sua velhice, vai se lembrar dessa conversa. Virei-me. Eu já estou sozinho, Nu. E sabe de uma coisa? Isso não é ruim. Pelo menos eu tenho certeza de que não há traidores por perto. Com essas palavras, entrei na entrada, deixando-o do lado de fora. Você está sendo duro com ele, disse Walter enquanto subíamos as escadas. O que mais poderia ser? Dei de ombros. Ele não veio para fazer as pazes. Veio pelo dinheiro. Você acha que a Frances também virá? Ela virá, assenti. Assim que perceber que o Nu não a convenceu. Ela sempre foi mais teimosa e persistente do que ele. Eu estava certa. 3 dias depois da visita de Nu, encontrei Frances do lado de fora do banco. Ela estava obviamente me esperando, e quando saí do prédio, ela veio correndo em minha direção. Papai. Ela tentou me abraçar, mas eu me afastei. Estou tão feliz em te ver. Sério? Olhei para ela, interrogativa. Foi por isso que você me esperou no banco em vez de voltar para casa? Eu não sabia se você me aceitaria, ela baixou os olhos. Depois que você falou com o Nu. Então, ele te contou sobre a nossa conversa, eu disse. E você decidiu tentar a sorte sozinho. Pai, por favor, ela tocou meu braço. Vamos conversar em algum lugar, num café, em voz baixa. Hesitei. Uma parte de mim queria simplesmente ir embora, mas a outra parte, a parte que ainda se lembrava da menininha de Maria Chiquinha, exigiu ouvir. Ok, eu finalmente disse, mas é só uma conversa, nada mais. Entramos em um pequeno café ali perto e sentamos a uma mesa perto da janela. Francis pediu chá e eu, café. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando um para o outro. Ela parecia cansada e abatida, com olheiras e novas rugas nos cantos da boca. Como você está? Ela finalmente perguntou. Estou bem, eu disse brevemente. E você? Sinceramente? Na verdade, não, ela suspirou. Desde o despejo, tudo está uma bagunça. O Nu está perdendo clientes. Estou trabalhando meio período para conseguir me virar. O Clive largou a faculdade, se envolveu com uma empresa. A Azel está retraída, mal fala. Sinto muito por isso, eu disse. E não era mentira. Eu sentia muito. Não por eles especificamente, mas pela situação como um todo. Sinto muito que as coisas tenham acontecido assim. Sinto muito que estejamos sentados aqui como estranhos agora. Pai, eu sei que você está bravo com a gente, Francis me olhou suplicante. E você tem todo o direito de estar. O que fizemos foi horrível. É imperdoável. Mas não tem como voltar atrás? Não podemos consertar isso? O que exatamente você quer consertar, Francis? Perguntei sem rodeios.
Sua situação financeira ou o nosso relacionamento? Ambos, ela respondeu honestamente. E eu fiquei grata, mesmo que fosse só por essa honestidade. Sim, precisamos de ajuda. Mas também quero você de volta em nossas vidas. Sinto sua falta, pai. Sinto mesmo. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Olhei para ela, sentindo um vazio estranho por dentro. Que eu acredito em você. Acredito que você sente minha falta. Acredito que você sente muito. Mas também acredito que, se você estivesse bem, se não tivesse perdido sua casa e se encontrado em uma situação difícil, nunca teria vindo até mim. Nunca teria me dito que sentia minha falta. Ela abriu a boca para protestar, mas depois fechou-a e baixou os olhos. Talvez você tenha razão, disse ela baixinho. Talvez tenha sido preciso um golpe do destino para me fazer perceber o que eu tinha feito. Mas isso não prova que eu mudei? Que eu percebi meus erros? Não, Francis, balancei a cabeça. Isso só prova que você está desesperado, que precisa de ajuda, e talvez se arrependa do que fez, mas não porque foi errado, mas porque saiu pela culatra. O que posso fazer para provar que não foi? Lágrimas brilharam em seus olhos. Nada, respondi simplesmente. Porque não se trata de provas, mas de confiança, e isso acabou. Ficamos sentados em silêncio, tomando nossas bebidas geladas. As pessoas passavam pela janela, cuidando de seus afazeres, alheias ao drama que se desenrolava atrás do vidro do café. Ouvi dizer que você ganhou o processo, Francis finalmente disse. Que você ia receber seu dinheiro de volta. Sim, parte, concordei. Não tudo, mas uma parte considerável. O que você planeja fazer com isso? É isso, pensei. O verdadeiro motivo da visita dela. Para comprar uma casa, respondi. Pequena, mas confortável. Talvez no mesmo bairro onde sua mãe e eu morávamos. E nós? Ela hesitou, mas decidiu perguntar. Você poderia nos ajudar a nos reerguer? Não para o Nu ou para mim, para as crianças. Olhei para ela por um longo momento, tentando encontrar um pouco do sentimento que me fizera correr em seu socorro antes, mas não havia nenhum, apenas cansaço e decepção. Não, Francis, eu disse finalmente. Não vou te ajudar com dinheiro. Nunca mais. Por que não? Havia um tom de desespero em sua voz. Somos uma família. Não, balancei a cabeça. Éramos uma família, mas você a arruinou com suas mãos, suas decisões, e eu não acredito que ela possa ser reconstruída. Mas as crianças, a culpa não é delas. Não é culpa delas, sorri amargamente. Elas riram de mim quando você me expulsou de casa. Me chamaram de velho senil e um fardo. Elas são suas crianças, Francis. Você as criou, e elas são como você. Ela baixou a cabeça, incapaz de encontrar palavras para contestar. Sinto muito, disse ela por fim. Sei que não merecemos sua ajuda, mas eu esperava que... O quê? Olhei para ela com interesse genuíno. Que meus sentimentos paternos se sobrepusessem ao meu bom senso, que eu deixasse você me usar de novo. Não, Francis, estou velha demais para isso e esperta demais. Ela se levantou para ir embora. Então, é o fim? Perguntou. E havia dor genuína em sua voz. Você está nos excluindo da sua vida? Eu não, respondi baixinho. Você fez isso quando me expulsou e disse que não precisava mais de mim. Eu simplesmente aceitei sua decisão. Ela não disse nada, apenas assentiu e saiu do café sem olhar para trás. Fiquei ali sentado por um tempo, olhando para o meu café inacabado e pensando no que tinha acontecido. Estranhamente, não senti nenhuma satisfação ou regozijo, apenas uma confiança silenciosa de que tinha feito a coisa certa, de que finalmente tinha aprendido a me valorizar mais do que aqueles que me machucaram. Recebi minha indenização um mês após o julgamento. Como Edwin havia previsto, não era o valor total, mas o suficiente para comprar uma casa pequena, porém aconchegante, em um bairro agradável em Porto Solto. Uma casa de 2 andares com jardim, não muito longe do centro, em um bairro tranquilo, onde moravam principalmente aposentados como eu. A mudança levou apenas um dia. Eu não tinha muita coisa.
Walter ajudou, e depois fizemos uma festinha de inauguração, só nós dois. Sentamos na varanda, tomamos uísque e conversamos sobre a vida, o passado, o futuro. Sabe, Alfred, disse Walter, olhando para o líquido âmbar no copo, estou orgulhoso de você. Nem todos conseguiriam fazer uma coisa dessas e reconstruir na nossa idade. Encontrar forças para recomeçar. Eu não tinha escolha, dei de ombros. Ou recomeçar ou desistir. E eu nunca fui de desistir. E agora? Qual é o plano? Eu estava pensando. Meus planos costumavam girar em torno da minha família, minha filha, meus netos. Agora eu estava livre dessas obrigações, livre para viver por mim mesma. Vou viajar, eu disse finalmente. Eu sempre quis conhecer Roma, Veneza, Paris. Elizabeth sonhava com isso, mas nós ficávamos adiando. E então acabou. Boa ideia, concordou Walter. Talvez eu dê uma volta com você. Sempre quis conhecer o mundo. Eu adoraria a companhia, sorri. Quero fazer algum trabalho de caridade. Tem um orfanato aqui perto. Pensei que talvez pudesse ajudar com dinheiro ou, só estando por perto, lendo livros, jogando xadrez. Crianças precisam de avós, mesmo que não sejam da família. Vale a pena, Walter ergueu o copo. Para uma nova vida, Alfred, que seja longa e feliz. Para uma nova vida, brinquei com o dele e tomei um gole. Já se passaram 6 meses desde aquele dia. Eu fui à Itália. Roma e Florença me encantaram com sua beleza ancestral. Depois vieram a França, a Espanha e a Grécia. Viajei com pouca bagagem, fiquei em pequenos hotéis familiares, vaguei pelas ruas estreitas de cidades antigas e me senti livre. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo para mim mesma, sem olhar para as expectativas e necessidades dos outros. De volta a Porto Souto, comecei a visitar o orfanato local regularmente. No início, apenas levando livros e brinquedos. Depois, comecei a me demorar, lendo histórias para as crianças e jogando jogos de tabuleiro com elas. Aos poucos, me tornei o vovô Alfred para eles. Não um parente, mas próximo. Alguém que sempre ouve, ajuda, apoia, alguém que nunca trai. Eu ouvia pouco sobre Francis e sua família. Walter ocasionalmente trazia notícias. Nu perdeu o negócio e conseguiu um emprego em um lava-rápido. Francis havia sido demitido da clínica e estava trabalhando como faxineiro. Clive abandonou a escola para sempre e se envolveu com uma má companhia. Azel, a única do grupo, parecia ter se arriscado. Ela conseguiu um emprego em um supermercado e estudava à noite. Ouvi a notícia com compaixão, mas sem vontade de intervir. Eles já tinham feito suas escolhas. Agora estavam arcando com as consequências. E eu também. Às vezes, sentado no meu jardim à noite, olhando para as estrelas, eu pensava em como as coisas tinham se tornado estranhas. Perdi ilusões, mas ganhei clareza. Perdi o passado, mas ganhei o futuro. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependi. Não comprar aquela casa malfadada, não trair Francisco, não virar as costas para eles. Cada um desses passos me levou aonde estou agora. Uma vida tranquila e digna, cheia de significado e alegria. Família não é só laços de sangue. É respeito, confiança, amor. E se parentes de sangue não são capazes disso, então não são família. São apenas pessoas com as quais você tem ligação genética. Minha verdadeira família era Walter, as crianças do orfanato, os vizinhos com quem fazíamos churrascos nos fins de semana, os membros do clube de bridge com quem eu passava as noites jogando cartas e conversando. Pessoas que me apreciavam pelo que eu era, não pelo que eu podia lhes dar. Um dia, voltando da loja, vi Francis do outro lado da rua. Ela me notou e parou como se quisesse se aproximar. Acenei para ela. Sem raiva, sem ofensa, apenas um sinal de que eu a vi. Ela hesitou por um momento, depois assentiu de volta e seguiu em frente. Aquela troca silenciosa de acenos foi nossa última conversa. Eu não estava querendo vê-la nem a nenhum membro de sua família, e eles pareciam finalmente ter percebido que não havia mais nada a esperar de mim, e que essa era a coisa certa a fazer. Às vezes, para seguir em frente, é preciso deixar o passado para trás, mesmo que esse passado seja seu. Aprendi a viver para mim. Aprendi a apreciar cada dia, cada momento.
Aprendi a encontrar alegria nas pequenas coisas, uma xícara de café da manhã, rosas florescendo no jardim, o riso das crianças no orfanato, longas conversas com Walter. E sabe de uma coisa? Eu estava feliz. Muito feliz. Talvez pela primeira vez em anos. Quem imaginaria que trair minha filha me levaria à felicidade? A vida é realmente cheia de ironia e lições que nem sempre estamos prontos para ouvir. Mas eu as ouvi e sou grata por isso. Mesmo que o caminho para essa realização tenha sido doloroso e difícil, eu sou Alfred Hampton, 75 anos, e finalmente estou vivendo a vida que sempre quis viver, com dignidade, com alegria, com amor por mim mesmo e pelo mundo ao meu redor, sem ilusões, sem falsas obrigações, sem aqueles que viam em mim apenas uma fonte de dinheiro e conforto. E sabe de uma coisa? É uma vida linda. É mesmo.